Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula online de yoga aéreo aqui comigo. Hoje eu trago um tutorial super importante e super especial para a prática de yoga aéreo, que é a invertida básica suspensa. Eu chamo essa posição, essa postura de sapinho, por conta da posição das nossas pernas e também como referência da escola onde me formei, que chamava essa posição de frog, né? Então, a gente vai fazer essa posição com tecido na altura do quadril, que é a nossa altura padrão, nossa altura média, tá? Não precisa, vamos dizer assim, não precisa de um colchão, tá? Mas, se você é super iniciante e já percebeu que você tem dificuldade ou que você tem um pouco de medo de fazer as posturas invertidas, eu aconselho que você coloque um colchão. Não precisa ser um colchão específico, tá? Quando eu preciso fazer alguma coisa com colchão, eu faço com o colchão da minha casa mesmo, tá bom? Então, assim, é uma postura que é baixa, que ela é perto do solo, então você não precisa se preocupar com um grande impacto, né, em relação ao chão, tá bom? E uma outra observação, né, eu disse que é muito especial essa invertida, pois a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldades em fazer as invertidas, mesmo quem já pratica há muito tempo. Tanto dificuldades físicas, né, não está ainda muito bem preparado, ou tem alguma lesão na coluna, nos ombros, então a pessoa acaba se limitando em relação a isso, tá? Porém, quando a gente faz as invertidas suspensas, quando a gente olha, ela parece muito mais difícil, mas ela é muito mais acessível à maioria das pessoas, tá bom? Porque a gente não tem peso sobre o nosso corpo, sobre a nossa cervical. A gravidade, ela tá agindo no nosso corpo, a gente está a favor da gravidade, não contra a gravidade. Então, a gravidade faz essa ação de alongar a nossa coluna, de dentro para fora, criar espaço entre as vértebras. Então, dependendo do caso e com orientação, até pessoas com casos de hérnia de disco conseguem fazer tranquilamente uma invertida suspensa, tá? Se você é em casa, tem alguma condição física que você tenha dúvida se você pode fazer as invertidas, você pode entrar em contato comigo. E se eu não conseguir te ajudar, eu vou te aconselhar a procurar alguém, algum médico ou algum conselho mais apropriado para você, tá? E nós sabemos também, só para eu não me aprofundar muito aqui, que também temos limitações emocionais, como medo ou qualquer outra questão. Mas eu espero que o tecido entre na sua vida para te ajudar, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu não citei antes, mas não vou esquecer aqui de lembrar vocês, façam um aquecimento antes de experimentar essa posição invertida, tá bom? Eu tenho aí na plataforma ou no canal vários aquecimentos, você pode fazer o que você mais gosta para poder iniciar essa postura, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro, o posicionamento do tecido na nossa bacia, no nosso sacro. Eu vou fazer de costas para vocês observarem melhor. Então, eu tô de costas pro tecido, segurei o tecido com as minhas mãos, e a posição do tecido é aqui, ó, no osso mesmo do sacro, da bacia. Tem uma forma da gente fazer aqui, eu vou mostrar depois para vocês, tá bom? Mas o mais indicado no começo é aqui no osso. E também não aqui no bumbum, tá? Eu já vi pessoas fazendo aqui, e aqui sim eu tenho um grande risco do tecido escapar, e a gente pode cair. Então, o posicionamento é o mais importante. Antes da gente fazer a invertida, vamos posicionar e eu vou mostrar duas formas. Eu posso andar para trás, até eu sentir que o tecido ele tá com uma certa tração. Olha, o tecido esticou. Então, aqui o tecido tá solto, tá vendo? Eu vou andar para trás até ele ficar tracionado. Vou inclinar meu corpo para trás e eu vou começar a caminhar para baixo do eixo, como se fosse uma prancha. E aqui eu já posso escorregar minhas mãos. Então, observam que aqui eu já tenho um trabalho abdominal
no momento de entrar na posição. Esse é o único momento, na verdade, que a gente vai fazer mais força para poder segurar na postura. Depois a gente não vai precisar mais disso. Mas eu quero que vocês, desde o início, já evitem de fazer o movimento com impulso. A gente pode fazer? Pode. Quando a gente quer se divertir, quando a gente quer fazer alguma coisa específica. Mas no começo é importante a gente aprender o movimento controlado. Outra posição importante, as mãos. Eu vou pegar o tecido, ó, com a palma da minha mão aberta, dedão por dentro, 4 dedos para fora. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi pessoas fazendo isso aqui, ó, os 4 dedos para dentro e o dedão para trás. Na hora que eu deito aqui, eu coloco um certo atrito no meu punho e o tecido também pode escorregar, tá? A gente perde o posicionamento. Então pega normal, ó. O meu método, eu chamo essa aqui de pegada simples. É só você pegar, segurar. Escorregou. Então, mostrando de frente agora. Caminhei para trás. Caminhei para o centro. Escorreguei as mãos levemente para cima. Então, experimentem a entrada primeiro. O que pode acontecer? Se a gente solta o tecido antes do momento, ele veio parar na minha lombar. Vamos ver futuramente que isso aqui não é necessariamente um problema. Mas para algumas pessoas pode incomodar um pouco mais, né? Então, primeiro a gente quer esse apoio de quadril, tá? Outra opção, eu não preciso andar para trás. Eu posso já começar aqui, ó, no meu eixo, na minha plumb line, ok? Comecei, travei o tecido, sento, posicionei na prancha, ok? Então, antes de inverter, experimenta as entradas do exercício. Eu sei que isso também pode doer um pouquinho no começo, mas, gente, isso passa, tá? Conforme a gente vai praticando, isso melhora. Eu não vou dar muitas opções agora nesse vídeo para vocês acostumarem mesmo com esse incômodo do início, tá bom? Aí vamos lá. Já vi como colocar o tecido. Vou fazer de frente uma vez. Vamos lembrar o seguinte, alguns termos. Aqui é o lado de fora do tecido. E aqui é o lado de dentro, tá? Isso parece muito óbvio para algumas pessoas, mas eu vejo bastante erro em relação a isso. Quando a gente for começar o movimento, a gente vai começar de fora para dentro, tá? Um grande erro que acontece muitas vezes é a gente colocar a perna de dentro para fora. Também uma opção para outras invertidas futuras, tá? Então vamos lá. Eu falei que eu ia fazer de frente, mas vou fazer de costas. Ó. Posicionei, eu gosto de já começar aqui. Segurou o tecido lá em cima. Eu vou afastar minhas pernas como se fosse uma borboleta. Postura da borboleta, ó. Traz para cima, pode ser uma de cada vez. Uma, duas. Traz na borboleta. E tá vendo que o meu joelho tá para fora do tecido, ó? Tá? Então eu vou mostrar aqui para fora ou por dentro. Aqui a gente vai virar uma cambalhota ou fazer qualquer outra coisa posteriormente. Então, ó, para fora. E aí mais um detalhe. Ao você entrar aqui, ó, quando você eleva suas pernas, você pode deixar o teu tronco descer. Aqui você já não tem mais força abdominal. Depois eu vou poder sustentar um pouco mais aqui, se eu já tiver um fortalecimento maior, tá? Mas por enquanto você pode afastar o seu corpo do tecido. Encostou a parte interna da coxa, afasta as pernas, traz pela frente por dentro e enroscou os pés. Vai sentindo essa confiança de soltar as mãos e levar em direção ao chão. Aí aqui você pode relaxar. As primeiras vezes não é indicado ficar muito tempo, tá bom? Até a gente acostumar com essa circulação aumentada na região do cérebro, tá? Então eu já vou voltar e depois eu vou falar alguns detalhes. Então para eu voltar, tenho que fazer uma pequena força abdominal só até eu chegar no tecido lá em cima, ó. Cheguei no tecido, não precisa mais que isso nesse início, tá? Vou desconectar os meus pés, vai levando os pés em direção ao chão, que a própria gravidade ajuda você
a voltar, tá? Tem gente que gosta de subir o tronco todo primeiro para depois tirar as pernas, mas isso são opções, tá? Que você vai poder trabalhar futuramente, tá? Então eu vou mostrar alguns erros comuns e algumas coisas para a gente evitar nessa invertida. Então, repetindo, trava no sacro, deita como se fosse uma prancha, escorregou as mãos, eleva as pernas, borboleta, desce o tronco. Então, às vezes a gente vem com o joelho aqui e trava. Se o meu bumbum fica para trás, aqui ó, deixa eu mostrar, até que o tecido não vai cair. Mas se eu trouxer o meu tecido, meu quadril mais para cá, pode ser que eu caia. Então, observa, ó, a perna para fora e depois por dentro. Às vezes, quando é a primeira vez, a gente sai desesperado lá. Depois, a gente vai poder colocar a mão no chão e fazer outras coisas, né? Mas nesse primeiro momento, ó, só relaxa. Afasta para ter esse contato com o chão, mas sem peso, tá bom? E eu costumo dizer também pra gente colocar a palma da mão para cima, que traz mais uma sensação de leveza. Aqui, às vezes, a gente quer colocar peso, tá bom? Então, essa é a nossa posição. Depois que você estiver aqui, você pode até tirar os seus pés, olha. Faz aqui a posição da borboleta. Contrai o bumbum um pouquinho para dentro, principalmente quem quer aliviar desconfortos na lombar, hérnia de disco nessa região da lombar. Contrai um pouco o glúteo, traz para dentro, tá? Pra gente deixar a nossa coluna um pouco mais neutra, ao invés de estendê-la para trás. Mas é uma opção, depende de cada caso, tá bom? Encaixou, abriu bem os joelhos. Se não tá sentindo seguro ainda, pode deixar os pezinhos lá conectados, ok? E aí a gente vai voltar. Vou voltar com o meu corpo mais alto agora para vocês observarem. Subiu, puxa, desconecta e desce. Então, mais uma vez, aqui era só um tutorial para você ver as técnicas do movimento. O interessante é você fazer uma aula completa para que você veja a preparação do corpo, né? Para você não entrar na invertida sem estar preparado para isso, tá? Eu vou aproveitar que esse tutorial é curtinho e vou mostrar para vocês uma outra opção de fazer essa invertida do sapinho quando a gente começa com o apoio na lombar. Lembrando que isso pode ser um erro que a gente pode corrigir, ou você pode fazer isso propositalmente, tá? Então, eu vou apoiar mesmo o tecido aqui na minha lombar. E eu vou fazer a mesma intenção de levar as pernas para cima, mas agora eu não vou fazer borboleta. Eu vou levar só os meus pés aqui, ó, nas laterais do tecido. Só que observa que ele também tá de fora para dentro, tá? A intenção é a mesma. Agora eu vou usar aqui, ó, minha mão, vou puxar o tecido para baixo, eu vou contrair o meu glúteo como se eu fosse fazer uma postura da vela, ou eu chamo de morcego, contrai. Quando eu contraio e eu volto, o tecido ele já se posiciona melhor, ó. Então puxei, posiciona o tecido na bacia e inverteu, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos pensar em duas coisas aqui para esse apoio da lombar. Pode ser que você veja esse erro, tanto no seu corpo, ou quem está aí assistindo que dá aula, observa que o aluno apoiou o tecido no lugar errado e você precisa corrigir. Então, beleza, isso é uma correção. Ou você pode fazer esse exercício propositalmente para poder entender, você entender, ou fazer o teu aluno entender esse encaixe de quadril, tá? Então isso pode ser um exercício de fortalecimento dessa região do glúteo, das costas, né? Porque é como se a gente estivesse entrando em uma vela lá no chão, né? Então eu tô aqui, eu tenho que fazer essa contração, estender o quadril, contrair o glúteo, o tecido vai escorregar e vai entrar no apoio que a gente fez anteriormente. Então no final você acaba no mesmo lugar.
Mas esse exercício ele é bem funcional, tanto fisicamente, se você precisa fortalecer e mobilizar essa região da lombar e glúteo, como para exercícios diferenciados depois, aéreos, que a gente usa bastante esse encaixe de quadril. Então, antes de encerrar, vou fazer mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Eu vou apoiar na lombar, levar as pernas para cima. Apoiei a borda de fora, quer dizer, apoiei a borda de dentro do meu pé, tá? Eu puxo o tecido para baixo, enquanto escorrego o meu pé para cima, contrai bem o bumbum e levo o tecido lá para trás no meu bumbum, ó. Pronto. Se ele não encaixar na primeira, você pode fazer mais vezes. Então, tá vendo? Esse encaixe que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, dá pra ver? Deixar ele rodando, ó. Bumbum pra dentro, apoia, afasta os joelhos e eu já tô na minha invertida básica, certo? E a gente vai sair básico hoje pra encerrar. Segurou, tirou, leva ao chão. E você pode fazer até uma pausa aqui também, para permitir que o seu sangue e a sua circulação volte na sua fluidez natural, tá? Então, mais uma dica, antes da gente encerrar, sempre volte das suas invertidas lentamente, tá? Às vezes a gente faz ali sem pensar muito, e é nesse momento que a gente pode sentir tontura, às vezes posterior ao seu treino você pode sentir dor de cabeça. Então, volte sempre lentamente, ok? Então, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.